aqui ao Café com a Nutri. Hoje eu vou revelar para vocês o segredo definitivo para você secar e definir o corpo. Você tá com um projeto aí para 2022. Agora esse ano eu vou ser fit. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir calorias, eu vou começar a andar, eu vou correr, eu quero emagrecer 5 quilos em um mês, vou cortar as gorduras. Errado! Se você está fazendo isso, deixa eu te alertar aqui que você não vai conseguir ter uma definição muscular, você não vai conseguir secar e já já você vai entender o porquê. Antes de eu explicar o porquê, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. A Nutri já passou por isso também, né? Eu já fiz muitas dietas, quem me conhece, conhece minha história, sabe que eu já briguei muito com a balança, já fiz loucura, isso antes de estudar nutrição. E um grande erro que eu fazia é exatamente isso que eu acabei de falar. Quando eu resolvi emagrecer, não, agora eu vou emagrecer 5 quilos em um mês. Não, agora eu vou cortar as calorias. Agora eu vou evitar as gorduras. E é por isso que eu passei anos da minha vida brigando com a balança. E aquele corpo definido nunca chegou. Até que, né, é lógico, teve aí a história da nutrição, da melhora dos hábitos alimentares, mas uma das coisas que foi pra mim assim, um divisor de águas, foi quando eu fui fazer a minha pós-graduação em nutrição esportiva. E ali eu entendi realmente o porquê que eu não conseguia aquele corpo mais definido, tudo no lugar que eu tanto buscava. Às vezes eu emagrecia, mas ainda assim eu não ficava bem com o meu corpo, sabe? Parecia que sempre tinha uma gordurinha aqui sobrando, uma gordurinha ali, e o pior, né, o meu metabolismo ia ficando cada vez mais lento, eu emagrecia, e se eu voltasse a comer o que eu comia antes, eu engordava tudo e um pouco mais. Foi aí que eu entendi por que essas armadilhas fazem com que eu vivesse fazendo dietas. Então hoje eu vou revelar para você todos os segredos, né, e hoje, mesmo mais velha, né, mais madura, hoje é um momento que eu tenho aquela liberdade, né? Aquela felicidade de poder comer as coisas que eu gosto, de não precisar fazer dieta, de não ter que me preocupar com calorias, né? De não ter que cortar gorduras de jeito nenhum e ainda assim ter um corpo que eu gosto, um corpo que eu me sinto confortável nele. Então vamos lá, deixa eu te contar aqui todos os segredinhos. Então primeiro, você não vai conseguir secar e ter um corpo definido, e o principal ponto aqui eu tenho que te falar, é a nutrição, sem sombra de dúvida. Quais são os aspectos na nutrição que fazem com que você não consiga ter esse corpo definido? Primeiro, baixa ingestão de proteína. Calma que daqui a pouco eu vou falar para você das fontes de proteínas, tá? Então se você tem dúvidas aí, eu vou explicar tudinho para você. Segundo, baixos níveis de vitamina D. Inclusive tem um examinho de sangue que a gente pode fazer para detectar quanto que a gente tem, né? Quais são os nossos níveis de vitamina D no corpo, tá bom? Então procure lá um profissional para você fazer esse examinho, vale super a pena. Baixa ingestão calórica, olha só. A gente sempre achou, né, que tem que diminuir as calorias para emagrecer, pois esse é um dos motivos de você não conseguir um corpo definido. Quarto, baixa ingestão de ômega 3. Eu até trouxe aqui, daqui a pouquinho vou explicar melhor para você sobre isso. E, por fim, má absorção associado a doenças inflamatórias intestinais. Como assim, Vivi? Existem pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, tem pessoas que têm doença celíaca não tratada, tem pessoas que fazem usos, né, muito uso de medicamentos como omeprazol ou anti-inflamatórios, por exemplo, que causam toda uma alteração ali na absorção, e mesmo que essas pessoas consumam o que eu falei aqui, ômega 3, vitamina D, proteínas, elas não conseguem absorver de forma adequada e isso pode prejudicar no emagrecimento também, ok? Então, por que eu tô falando tudo isso? Eu preciso, então, primeiro trazer para você um conceito de que você provavelmente nunca ouviu, que é o seguinte: o nosso corpo, a nossa composição corporal, nós temos ali os ossos, né? A gente tem os vasos sanguíneos, a gente tem músculos e a gente tem gorduras. O principal tecido ali que faz com que a gente tenha um corpo mais definido e aumenta o nosso metabolismo, fazendo a gente secar mais rápido, são os músculos. Então, o músculo é um tecido que muitas pessoas que fazem dieta, elas não se preocupam. Elas ficam ali focadas no peso na balança, né? Faz de tudo para que abaixe o peso na balança e muitas vezes o que você está perdendo
é músculo. E é por isso que muitas vezes você vai emagrecer e você vai continuar incomodado com o seu corpo e também o teu metabolismo vai cair. Então é por isso que esse é um tecido muito importante para o emagrecimento. E outros fatores que levam também à perda de massa muscular, como eu falei aqui, né, que eu sou uma mulher mais madura e mesmo aí ter estudado alguns anos nutrição, hoje eu consigo sim manter o meu peso de forma muito mais tranquila, porque eu aprendi formas de manter minha massa muscular mesmo com a idade, porque a idade em si, ele traz uma redução aí de alguns hormônios que faz com que a gente perca a massa muscular. Então, por exemplo, a gente tem a diminuição aí da testosterona, do hormônio do crescimento, e a gente tem um aumento de hormônios que fazem com que o nosso corpo utilize o músculo como fonte de energia, por isso a gente perde massa muscular. Então, a partir dos 35 anos, isso vai se agravando. Então, por isso que é muito importante você colocar em prática as dicas que a Nutri está trazendo aqui para vocês, tá bom? Segundo, o estilo de vida. Então, pessoas que têm um alto nível aí de estresse, né, que tá ali o tempo todo lidando com coisas difíceis no dia a dia, não relaxa, são pessoas que têm um aumento também de alguns hormônios que fazem com que o seu corpo use os músculos como fonte de energia. Então, você tem uma elevada aí em alguns uma elevação de hormônios como o cortisol que vão agravar esse problema, fazendo você perder massa muscular, tá bom? E claro, sedentarismo. Então, as pessoas que não exercitam o corpo também vão tender a perder mais massa muscular com o tempo. Então, vamos lá, vamos para o segredo para realmente secar e definir. Primeiro, é muito importante, então, você cuidar da sua massa muscular. Por isso que dietas muito restritivas, com diminuição de calorias, vão fazer com que o teu corpo entre em algum mecanismo de inanição e ele vai começar a utilizar o músculo como fonte de energia. E a gente não quer perder massa muscular. Então é muito importante que não tenha uma redução drástica das calorias. Segundo, você pode começar hoje a recuperar a tua força e massa muscular com as dicas do programa de hoje. Então, se você ficar atento a tudo isso que eu vou falar para vocês hoje, já pode garantir a sua saúde muscular a partir de agora. Então, quais são os ganhos de você cuidar da sua massa muscular? Não só um corpo definido, aumento do metabolismo. Os músculos mantêm o nosso metabolismo mais acelerado. Então, é muito importante você mantê-los aí e não perder fazendo aí dietas restritivas, ok? Diminui riscos de doenças crônicas, como diabetes, por exemplo. Além disso, você melhora a sua saúde emocional e protege também os seus ossos. Então, você tem uma proteção e fortalecimento dos seus ossos. Quais são as recomendações, então? Lembra que eu falei das proteínas? Pois bem, as proteínas são nutrientes encontrados, tanto a gente tem em fontes animais quanto vegetais, desse nutriente. As de origem vegetais, alguns exemplos, são os ovos, os laticínios, né, e os derivados do leite. A gente tem todas as carnes em geral, então frango, porco, carne bovina, tudo isso são fontes de proteínas. Por outro lado, as fontes vegetais de proteínas são, vou trazer aqui os principais, tá? Os alimentos mais ricos em proteínas de origem vegetal. Então a gente tem aí as oleaginosas, né, que são todas as castanhas, amendoim. A gente tem as leguminosas, que são os feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, que também são ótimas fontes de proteína. E a nossa necessidade de proteínas ao longo do dia varia de 0,8 gramas por quilo de peso a 3 gramas de proteína por quilo de peso. Normalmente o profissional que vai calcular isso para você, né, inclusive distribuir uma alimentação que atinja aí a tua individualidade, as suas necessidades, é o profissional nutricionista. Além disso, outras formas de você usar fontes de proteínas na sua alimentação é você fazer uso de suplementos em pó, como por exemplo o whey protein, ou então o colágeno, ou então alguns extratos vegetais, como por exemplo proteínas isoladas da ervilha. Então existem também alguns suplementos que vão auxiliar aí no seu dia a dia, sendo muito prático a utilização. E não, whey protein não engorda, tá bom? E além disso, a proteína é um dos nutrientes que mais dão saciedade pra gente. Então, só o fato de você comer mais proteínas, você
automaticamente tem menos desejo por comida, menos compulsão, menos ansiedade, ok? Então vale a pena você caprichar e distribuir ao longo do dia. Não é em uma única refeição não, tá? Os estudos mostram que o ideal é que você distribua ao longo do dia. E além disso, procure por exercícios de resistência, de força. Isso vai te ajudar também a aumentar aí a sua massa muscular. E é claro, antes da gente finalizar aqui, também é muito importante você cuidar dos micronutrientes. Então você pode, por exemplo, fazer uma suplementação aí de ômega 3, que eu falei que é um nutriente importante para o ganho de massa muscular. E se você quiser entender mais de como escolher esses suplementos, você pode me acompanhar lá no meu canal do YouTube. Enquanto a gente não tem os nossos programinhas aqui, o Café com a Nutri, vai lá, porque lá eu já gravei vários vídeos explicando como escolher um bom ômega 3, um whey protein, por exemplo, tá bom? Além disso, não é só isso. É muito legal você suplementar também vitamina D e alguns outros nutrientes importantes para a tua saúde muscular, coenzima Q10, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B. Então, por exemplo, você pode também procurar uma Nutri que vai fazer para você uma prescrição mais individualizada e você pode, inclusive, manipular. Embora tenha também alguns produtos prontos no mercado que você pode já comprar. Tudo bem, meus amores? Então, na hora de você pensar no teu projeto FIT para 2022, coloque em prática as dicas da Nutri aqui. E todas as vezes que você tiver dúvidas, sugestões do que a gente falar aqui nos nossos programas, é só você mandar pra gente aqui, ó, vou deixar o número aqui na tela, manda sugestões pra gente, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo programa. Um beijo carinhoso e até lá!